Finalmente ela voltou, podemos agora matar a saudade de uma profissional que o Brasil aprendeu a amar, mas não pelo seu profissionalismo, mas justamente pela falta dele. Vamos falar da nossa queridíssima, amada fonte de entretenimento, Daniela Lima. Essa jornalista que vibrou e ostentou porque havia sido contratada pela Globo, se transformou num dos principais ícones da vergonha, o símbolo da destruição, da deterioração do jornalismo brasileiro. Tanto é que, vamos falar a verdade, ela foi demitida da Globo. Responsável por vários cortes que fez o Brasil rir. Inclusive, a Daniela Lima se transformou num objeto de entretenimento mais do que de informação. A vergonha foi tanta: mentir sobre Rio Grande do Sul, mentir sobre busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, mentir sobre a melhora da porcentagem das ações de determinadas empresas, como se o que o Lula estivesse fazendo era bom, rir da prisão e das desgraças dos outros, se transformar numa ventríloca de ministros do STF. Bom, Daniela Lima, como todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém, ela foi demitida. Então, aqui, vocês se lembram disso, né? Globo News demite Daniela Lima e Mauro Paulino. A Globo demitir alguém que estava lá há apenas 2 anos é porque realmente essa pessoa estava fazendo muita coisa errada. Mas não demorou, Daniela Lima foi contratada. Olha a alegria dela sendo contratada pela UOL. Só que tem um problema. O UOL, do ponto de vista do mundo do jornalismo, o UOL é como se fosse a curva do rio da imprensa nacional. As pessoas que se dão mal em vários veículos de comunicação e da imprensa tradicional, o último lugar que elas vão é sempre o UOL. É onde tem os piores salários, o pior ambiente, as piores condições e audiência zero. O UOL é uma das... Sinceramente, o UOL praticamente não tem audiência. A audiência que o UOL tem são os cortes que nós fazemos e divulgamos. Ou seja, se da Globo News já era ruim, a UOL tem menos audiência que eu no YouTube, só para você ter uma ideia. Mas tudo bem, lá está a jornalista e ela voltou. Ela voltou com a corda toda, ela está pronta para continuar a nos entreter. Então aqui é a última fala dela em um evento no Instituto Conhecimento Liberta. Curioso, né? Instituto Conhecimento Liberta. Vamos ver o que ela falou. A defesa da democracia é obrigação do jornalista, está no nosso juramento. Grava isso, hein? Defesa da democracia é obrigação, está no nosso jornalismo, está no nosso juramento. E é por isso, e é importante que as pessoas saibam, que autoritários de qualquer espectro político, da esquerda à direita, eles se encontram em um lugar, que é em tentar calar o jornalismo. Mas eu nunca vi ela falando nada disso quando o Alexandre de Moraes mandou prender jornalista, Alan dos Santos, fechar o Terça Livre, fechar a rádio, censurar centenas de pessoas. Eu nunca vi ela falando nada disso, mas tudo bem. Sacrar o jornalismo, punir o jornalismo, tirar o jornalismo de cena. É importante que as pessoas... Flávio Dino está processando um monte de gente, um jornalista aí, uma jornalista, R$200 mil, né, que ele processou. As pessoas saibam Ganhou. Disso, porque informação é poder. Isso é o que incomoda autoritários de esquerda e de direita. Eles se encontram nesse mesmo lugar. Busque jornalismo livre em países onde não há democracia e você vai entender a correlação direta entre calar a imprensa e não ter mais um regime democrático. É papel de cada um de nós se conscientizar disso, quem está em casa também, e buscar informação. Busca informação, meu amigo, mas nunca na Globo. Agora, esse trecho aqui de novo. Jornalista, está no nosso juramento. E é por... A defesa da democracia está no nosso juramento. Aí eu fui olhar uma coisa interessante, pessoal. Falei, cara, deixa eu ver esse negócio da defesa da democracia, porque eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre a defesa da democracia a qual ela se refere. Daí eu fui pesquisar, cadê a porcaria, né? Cadê o trem? Eu tinha digitado esse negócio aqui, agorinha sumiu, olha que porcaria. Juramento do jornalista. Aí eu achei aqui o juramento do jornalista, tá aqui, ó. Olha que gracinha. Não tem formulação única e padronizada, pois varia entre as instituições de ensino, mas geralmente expressa o compromisso com a verdade. Olha só, compromisso com a verdade, a informação, a ética, a justiça, a democracia e o direito do cidadão à informação. Pera aí. Daniela Lima tem compromisso com a verdade? Aí eu vejo um dos primeiros artigos dela na UOL. Olha só,
foi contratada, um dos primeiros artigos dela, Casa Branca faz uso político da morte de Charlie Kirk. Pera aí. A Casa Branca denunciar o ódio das pessoas que festejam a morte do Charlie Kirk é fazer uso político? Aqui ela já começa no UOL mentindo. Ainda fala assim, ó. Governo Trump explora a morte de Charlie Kirk como pauta política e pressiona emissoras a silenciar críticos. Peraí, quer dizer que se uma emissora demite um cara que festejou a morte do Charlie Kirk e ainda zombou da morte dele, ou mentiu sobre a morte dele, então ela tá fazendo isso porque o Donald Trump mandou. Não é porque é o certo, é o ético, de acordo com o próprio juramento que ela fala defender, que é o da verdade. Bom, vou me alongar demais não, mas pelo menos a partir de agora nós voltaremos a ter a nossa querida Daniela Lima, nossa amada Daniela Lima, falando sempre, né? Sempre com aquele jeitinho doce dela, falando sobre o que é jornalismo e, obviamente, quando você está na dúvida sobre alguma informação, é só ver qual é o posicionamento da Daniela Lima, que você pode ter certeza que a verdade é justamente o oposto. Um abraço.